Muito bem, pessoal. Vamos então à segunda parte da lição 11, Friscurso. A gente já viu então esse povo, as devas vulas, o eio e esse ie. Então faltam dois assuntos somente, que é esse mis e o farídias, tá? Este mis e o farídias a gente vai ver através da carta de Pia, la lettero de Pia. Pia é a prima lá dos garotos, né? Malmo, la dica de Augusto. Caravera, dankon pro la belaj tagoj em Copenhago. Obrigado por causa das, obrigado pelas belas palavras, pelos belos dias em Copenhague, né? Esse esse pro é um por que significa por causa de. A gente vai ver isso até com mais clareza em seguida. Vi estas bona cuzino. Você é uma boa prima. Kai Carlo estas bona cuzo. E Carlo é um bom primo. Ah, isso, ficou sobrando aqui, né? Ofte Petro kai mi parolas privi ambal. Frequentemente, ofte, Pedro kai mi, Pedro e eu, parolas, falamos, privi sobre você, ambal, sobre vocês dois. Ambal. O vi serve tanto para o singular quanto para o plural, né? Kai priviege patroi, e sobre os seus pais. Os pais, o pai e a mãe, seus pais. Ancao pri Lisa ni parolas. Também sobre Lisa nós falamos. She ofte amusas nin, ela frequentemente nos diverte, amusas nin, diverte-nos, per, por meio de, sia e miscomprene, por meio de suas confusões. Comprene é compreender, lá compreno é a compreensão. Miscompreno é uma incompreensão errada, uma incompreensão, uma compreensão inconveniente, certo? Então, aquelas coisas que aquelas confusões que ela fazia de não, que é uma garota pequena, de não entender. Aí que é esse miscompreenda. Vejam, gente, que tem pri, em português a gente fala um por para muitas coisas. Em Esperanto, as preposições ela têm sentidos fixos, ela não tem esse sentido lá que a gente faz, que a gente dá para as preposições em português, como em todas as línguas nacionais em geral. As coisas mais difíceis que tem para se aprender em línguas estrangeiras é o uso de preposição, o uso correto de preposição. A gente vê logo quando a pessoa não é estrangeiro, quando ele diz assim, você, ele me um exemplo aqui. Eu vou falar para você dos seus pais, em vez de sobre seus pais. Alguma coisa assim. Sabe quando usa uma preposição errada? Alemão, inglês, fala isso muito em português e a gente também. Por conta disso, o Esperanto, essas preposições, elas têm um sentido bem definido. Per significa por meio de, pro significa por causa de, pri significa a respeito de. Essas preposições elas são invariáveis, elas não variam, não é igual a substantivo, que uma hora está no singular, outra hora está no plural, uma hora no masculino, outra hora no feminino, uma hora no superlativo, outra hora no normal. Não, ela só tem, é per mesmo, certo? Significa por meio de. Então é só decorar isso aí, o sentido. Per, decora lá, bota na cabeça. Per é por meio de e pronto, certo? Então aqui, olha só, alguns outros exemplos desse mis, certo? Você pode dizer assim, ó, misguide. Guide é guiar. Li misvidas vin, ele está guiando você erradamente, está guiando para um lugar que não é o adequado, conveniente. Misinforme é desinformar, certo? Misinformo é uma informação errônea, desinformação. Miscalculo, quando você faz um cálculo, calcula e o resultado deu errado, está diferente, é um miscalculo, um calculo errado. Mispronuncie, pronúncia, ele parou, ele pronunciar. Então a pessoa, em vez de dizer obeso, que é o correto, diz obeso,
que é uma mispronúncio, né? Tem gente que não sabe isso não, mas é isso mesmo. Não existe obeso, né? Obeso e obesa. Muito bem. Momente me legas novan libron. Momentaneamente, momento é momento. Momente é o advérbio que veio dessa raiz momento. Então, momentaneamente, quando tem esse a gente bota um mente no final que dá certo, né? Me legas novan libron, eu leio um novo livro. O livro, parolas pri, olha aí, a respeito, fala sobre Sveda professoro, um professor sueco, certo? Professoro é professor universitário. Instruisto é qualquer pessoa que ensina, um professor de ensino médio, um professor que dá aula particular, etc. Ele fala sobre um professor sueco que compra um pequeno navio. Olha só, em português a gente fala assim, um professor que compra um pequeno navio. A gente fala esse que, e esse que serve para um monte de coisa em português, tem uns 20 usos. Em Esperanto, nesse caso aqui, se é um professor, a gente está dizendo assim, um professor o qual compra um pequeno navio. Esse o qual é o sujeito desse verbo atitas aqui. Quem compra é o qual. Esse o qual ele está se referindo, se referindo a esse professor aqui da oração anterior, tá? É um pronome. O pronome ele substitui o nome. Ele está substituindo um professor. É o professor compra um pequeno navio. Então, o professor que o atitas. Quando os iniciantes, em geral, botam um que nesse negócio. Ele fala assim, olha, professor, que atites malgrandam shipon. Tá? Que, e não é que. Aí é que, o qual, quem. Quem comprou um pequeno navio, o qual comprou um pequeno navio, cai perdi, e por meio dele, ora novamente, tá vendo? E por meio dele, com ele, em português você vai falar com, né? E com ele, iras al malgranda insulo, vai a uma pequena ilha. Olha aí, ó, vai para uma pequena ilha. Esse para, que às vezes é por, às vezes é pro, às vezes é per, certo? Nesse caso aqui é al. Al em direção a. Tem o sentido de em direção a, o al. Para uma pequena ilha, insulo, ilha. Inter Americo e Australio. Entre América e Austrália. Tie lá, certo? Lembra que o que se pergunta onde? O que pergunta pelo lugar. Em que lugar? Que. O tie, ele aponta, ele diz assim, tie, lá, certo? Lá, estas varme cai bone. Lá é quente e bom, certo? A gente fala assim. Na verdade, isso é um advérbio. A gente está dizendo assim, lá é esquentadamente e bem. É isso que a gente diz. Mas em português a gente pode substituir os advérbios por um adjetivo, né? Então a gente não diz assim, aqui está frescamente, ou seja, aqui está fresco. Né? É como se a sala, você pode dizer, a sala é fresca, mas aqui é um advérbio, aqui não é uma coisa para dizer que ela é fresca, seria dizer que ela é frescamente. Não é verdade, não existe um frescamente desse, né? Mas o fato é que você está usando aqui um varme, você não usa varma, porque a gente usa um varma, um avorto, uma qualidade, quando você está dando qualidade, adjetivando uma ovorto. Uma avorto está sempre junto de uma ovorto. Aí, ó, uma novan libron, lá em cima, tá vendo? Uma avorto, ela dá uma qualidade para um ovorto. Mas uma uma varme, rapide, bele, eles falam sobre ou um verbo ou um outro advérbio. Então, ele está falando de um advérbio de lugar. Lá, essas varme caibone, certo? Isso aqui é só para você entender, evidentemente, que isso é uma sutileza gramatical. Isso aí é só para você entender por que é que não foi usado um varma aqui, certo? Nesse caso. Tie estas varme caibone, presca, quase, é um advérbio também, advérbio, esses advérbios todos, eles não modificam, é igual a preposição, só faz decorar. Não exista prescam no singular nem no plural, é prescam. Quase como em um paraíso, quase como num paraíso, certo? Em paradiso. Caela homoi estas bruna e caibona. E os homens são bruna e marrons, morenos e bons, certo? Muito bem, que essas várias. Aí ele continua assim: La professoro estas tre gioia cae felicia.
O professor é muito alegre e feliz. Essa forma como eu estou lendo, gente, é o que eu espero que vocês estejam lendo assim, palavra por palavra, certo? Evidentemente que depois vocês não vão precisar mais ficar, daqui a pouco vocês saem lendo direto. Mas de início a gente sai assim mesmo, lendo palavra, traduzindo uma por outra. Lidiras, ele diz que, agora aqui é um que, certo? Porque esse verbo extra tem um sujeito, lamondo. Em lamondo, na verdade é multae homo estas em lamondo. Muitos homens estão no mundo, certo? Então, esse que só está juntando essa oração aqui, ele diz, com essa oração no mundo. Aí, nesse caso aqui, é um que, não é que, né? Ele diz que no mundo há muitas pessoas, certo? Essas pode ser, estar ou haver, né? Os iniciantes falam tem. No mundo tem muitas pessoas. Aí, em vez de usar o estas, usa havas. No mundo, havas multae homem. É errado. Havas significa possedas. Você não pode falar no mundo possui muitos homens, certo? No mundo há muitos homens. Ou em brasileiro, ou no português aqui do Brasil, a gente fala tem. Em Portugal não usa tem, não usa há. Multae homem. Sed nur, mas apenas tre malmultae, muito poucos, ó. Tre é um advérbio de intensidade, tre, e malmultae é um adjetivo de poucos. Muitos poucos são felizes, esses felici, que ele é da maneira dele, como ele, certo? Que ele pergunta de que maneira, como que ele. Se vi ancora, se você ainda ne essas felicia, vi iru per scipo alla lá insulo. Se você ainda não é feliz, você vá por meio de navio, alla lá insulo, à ilha. Tiui faridias feliciae tie. Então, tiui é o coletivo de kiu. Kiu é quem, tio é aquele, tiui é todos. Tiui, todos faridias, todos fazem-se felizes lá, certo? Esse faridias torna-se, faz, certo? Crianças fazem-se homens, tá vendo? Infano e faridias viroi. La libro faridias tre interessa. O livro está se fazendo, está se tornando, torna-se muito interessante. Tre interessa. Ok? Então, aqui está a nossa tabelinha de correlativos. Aqui tem uns que a gente já viu até agora. Kio, kiu. Kiu é o que, pergunta pela coisa. Kiu pela individualidade. Quem, que ele, de que maneira. Que, em que lugar. Kia, em que qualidade, como. Kiam, em que tempo, quando. Então, a gente viu aqui o demonstrativo. A gente já viu aquele demonstrativo tio, isso, aquilo. Aquilo é uma banana, era assim, né? Tio, essas bananas. E aqui a gente está vendo outro demonstrativo que é o tie, lá. Que é em que lugar? Tie, lá. Tá bom? E a gente viu também o tio, né? Tio, que é o coletivo. O coletivo das individualidades é todos, todas as pessoas. Ok? Muito bem. Terminando assim a segunda parte da lição 11.